O homem que inventou o pecado parte 2. 12 avos a vingança e o desejo de prosperidade os impulsionavam. Arã, no entanto, tinha um motivo adicional: matar Farid seria um modo de apagar a ligação com o passado que tanto desprezava. Após alguns dias de caminhada o grupo finalmente encontrou a caravana de Farid. Ela estava acampada perto de um oásis. Mas a realidade que os aguardava era muito diferente daquilo que Arã havia narrado. A caravana de Farid era imensa, com dezenas de camelos carregados de mercadorias preciosas, protegida por uma verdadeira tropa de guardas experientes, armados até os dentes e treinados para enfrentar qualquer ameaça. Farid, sendo um comerciante astuto e sempre cauteloso, havia aprendido com o tempo a nunca subestimar o perigo, especialmente em terras tão traiçoeiras como aquelas. Quando Arã e seu grupo se aproximaram sob a cobertura da escuridão, perceberam que a caravana estava muito mais bem preparada do que Arã havia previsto. As fogueiras ainda ardiam, e os guardas se revezavam em turnos curtos, garantindo que nunca estivessem todos dormindo ao mesmo tempo. As sentinelas, com olhos atentos, patrulhavam constantemente ao redor do acampamento, suas lâminas refletindo o brilho da lua. Mesmo assim, decidiram agir. Mas o destino não estava do lado deles naquela noite. Ao se aproximarem das primeiras tendas, um dos escravos, nervoso e ansioso, acidentalmente derrubou uma pedra, criando um ruído que ecoou pelo silêncio do deserto. Imediatamente, um dos guardas gritou um alerta, e em segundos, a caravana estava em alvoroço. O que se seguiu foi um confronto brutal. Os guardas, bem equipados e treinados, atacaram com eficiência, enquanto os escravos, mal armados e desorganizados, fugiram desesperadamente. Arã, percebendo que a batalha estava perdida, fugiu com eles. Ao se afastar, Arã olhou para trás e viu as fogueiras da caravana se apagando lentamente na distância. O ódio que antes o consumia agora era misturado com um profundo sentimento de vergonha e arrependimento. Sua busca por vingança o havia levado a um caminho de destruição, e mais uma vez, ele se via amaldiçoado por suas próprias escolhas. Correram escuridão adentro, o máximo que conseguiam. Já sem fôlego pararam. Num golpe traiçoeiro, os homens derrubaram Arã e exigiram que entregasse o cristal. Arã tentou resistir, mas foi rapidamente subjugado. O líder dos traidores, um homem robusto e de expressão dura, olhou Arã nos olhos e, sem um pingo de remorso, disse que não precisavam mais dele. Com uma força brutal, os homens o espancaram, roubando-lhe o cristal que ele tanto guardara. Arã, ensanguentado e ferido, foi deixado para morrer no deserto, abandonado pelos mesmos homens que ele acreditava ter liderado para a liberdade. Enquanto os traidores seguiam seu caminho, acreditando que o cristal os levaria a uma nova vida, Arã ficou sozinho na escuridão, com sua mente lutando entre a dor física e a amargura de mais uma traição. Naquele momento de desespero, a vida parecia escapar de seu corpo. Certo da morte, desmaiou pela exaustão. Arã acordou na manhã seguinte, exausto e atormentado pelos eventos da noite anterior. Ele se encontrava ao relento e os raios do sol escaldante do deserto já tornava sua situação mais debilitada. Enquanto seus olhos lentamente se ajustavam à luminosidade, notou algo estranho ao seu lado: uma garrafa antiga, feita de vidro azul escuro, com intrincados detalhes dourados e uma rolha que parecia ser de ouro puro. Confuso e ainda grogue, Arã pegou a garrafa, sentindo seu peso incomum. Ele a observou por um momento, tentando entender de onde ela poderia ter vindo, mas sua curiosidade logo tomou conta. Sem pensar muito, ele decidiu abrir a garrafa. Ao puxar a rolha, uma fumaça espessa e esverdeada começou a sair, enrolando-se no ar e tomando forma diante de seus olhos. Arã, que permanecia deitado, deu um pulo e soltou a garrafa, enquanto a fumaça se transformava em uma figura imponente. Quando a névoa finalmente se dissipou, ele viu diante de si um ser magnífico e etéreo, com pele azulada e olhos brilhando como estrelas. Era um gênio, uma criatura lendária de poder incomensurável.
O gênio cruzou os braços e olhou para Aran com um olhar penetrante. Eu estou dentro dessa merda há mais de 6.000 anos, disse a criatura com um murmúrio. Aran, ainda atordoado, mal podia acreditar no que estava acontecendo. Era como se todas as lendas que ele ouvira na infância estivessem se materializando diante de seus olhos. Mas enquanto a ideia de realizar desejos parecia tentadora, ele se lembrou de todas as pessoas que o levaram à ruína. Zafar, o gênio que emergiu da garrafa, era diferente de qualquer outro ser que Aran já tivesse ouvido falar nas histórias de sua infância. Em vez de se manifestar com uma presença avassaladora e altiva, ele parecia carregar consigo uma aura de profunda introspecção e desgosto. Sua figura, que deveria ser imponente, refletia a desolação. Seus olhares, que deveriam ser intensos e penetrantes, eram, em vez disso, baixo e árido, como dois poços secos, uma vez que já haviam visto mais desgraça do que qualquer mortal poderia imaginar. Zafar se movia de forma lenta, deliberadamente vagaroso, com gestos vazios e sem significado. Sua voz não era estrondosa, mas sim profunda e introspectiva, como um murmúrio que reverberava dentro da mente de Aran, trazendo consigo um peso de milênios de existência. Zafar então passou a contemplar Aran. Ele o observava não com curiosidade, mas com uma antipatia silenciosa, como se estivesse vendo algo de si mesmo na complexidade e nas contradições do jovem mercador. O gênio transpassava a amargura. Apesar de sua imensa sabedoria e poder, carregava um certo fardo, um cansaço existencial, talvez, por ter passado tantos milênios em uma garrafa, apenado por uma sentença que considerava injusta e por demais desproposital. Tanta amargura denotava tristeza. Isso tornava Zafar mais humano do que se poderia esperar de um ser mítico. Aran, alheio à aura introspectiva e ao profundo peso existencial que Zafar carregava, não conseguia enxergar além de seus próprios desejos egoístas. Enquanto o gênio exalava apatia, a mente de Aran já fervilhava com pensamentos de ambição e vingança. Mesmo sem Zafar pronunciar qualquer oferta de realização de desejos, Aran viu nele não uma oportunidade de redenção, mas uma clara chance de finalmente realizar seus sonhos mais sombrios, satisfazer seus anseios mais mesquinhos e alcançar um poder que sempre esteve fora de seu alcance. O que eu posso desejar que me leve à grandeza? Qual a forma mais cruenta de me vingar de Farid? Será que ele ressuscitaria meu pai só para eu lhe mostrar a grandeza que terei sem nenhum dia de trabalho? Pensava Aran, ignorando as sutilezas no comportamento do gênio. A apatia nos olhos de Zafar, que refletia uma compreensão milenar das falhas humanas, passou despercebido por Aran, que já estava elaborando seu plano. Primeiro, ele pensou em riquezas inimagináveis. Com ouro suficiente, eu poderia comprar exércitos, contratar os mercenários mais letais, destruir todos aqueles que se opuseram a mim. Farid e sua caravana? Eu poderia esmagá-los com uma simples ordem. O desejo de poder absoluto queimava em seu coração, aquecendo seu sangue com a promessa de vingança. Depois, considerou o segundo desejo. Se eu me tornar invencível, nenhum homem, nem mesmo os mais poderosos, poderá me derrotar. Não terei que fugir nunca mais. Minha mãe, Zara, verá o erro que cometeu ao me expulsar. Eu me tornarei o homem mais temido dessas terras. O terceiro desejo surgiu em sua mente como um veneno. E para garantir que ninguém jamais se atreva a me trair novamente, desejo que todos aqueles que ousem se opor a mim sofram de uma maldição tão terrível que os faça implorar pela morte. Aran, tão absorvido por suas fantasias de poder, mal notou a expressão de Zafar enquanto seus desejos malignos se formavam. O gênio, que tantas vezes testemunhou desejos semelhantes ao longo dos séculos, sentiu uma pontada de tristeza e resignação. Ele já sabia como essa história terminaria. Zafar finalmente encarou o mortal. Aran respondeu com um sorriso cruel que não refletia qualquer empatia, mas sim a fome insaciável por poder. Eu desejo, começou ele, mas Zafar inusitadamente lhe deu as costas e saiu andando.
Aram, impaciente e com a mente já fervilhando de planos ambiciosos, olhou para Zafar e, sem se preocupar com a natureza introspectiva do gênio, reclamou em voz alta: "Você me deve 3 desejos. Eu exijo que você cumpra a sua função de gênio e realize meus desejos agora." Zafar, que estava acostumado com a pressa e a cegueira dos mortais, manteve sua postura calma, observando-o agora com desdém. O gênio sabia que um único desejo atendido o levaria à ruína, fosse qual fosse. Zafar, que o encarava, deixou escapar uma risada de desprezo. Aram a interpretou como uma repreenda. Mas Aram não estava interessado em conselhos ou advertências. A ideia de possuir tal poder sobre o destino o dominava, e ele não via necessidade de cautela. Seu orgulho e desejo de vingança o cegavam para qualquer perigo. "Eu não quero sermões", Aram exclamou com impaciência. "Eu sei o que quero, e vou exigir meus desejos agora. Não me importa o que você acha. Você me deve 3 desejos, então cumpra com o seu desígnio." Zafar suspirou levemente, quase imperceptivelmente, como alguém que já viu muitas histórias se desenrolarem de forma trágica. Mas seu dever era claro. Ele estava ali para cumprir os desejos de quem o libertasse, e assim o faria, independentemente das consequências. Aram, alheio aos sentimentos de Zafar, com os olhos brilhando de arrogância e um sorriso cruel estampado no rosto, ergueu a cabeça e ordenou com uma voz que transbordava desatino e poder mal compreendido: "Me chame de mestre. Me faça o rei dos reis." As palavras de Aram, carregadas de presunção, ecoaram pelo ar, e Zafar, o gênio introspectivo, sentiu uma rara emoção se agitar dentro de si. Por milênios, ele tomado decisões que o levavam à destruição e à dor, aprisionado em uma garrafa, forçado a assistir ao ciclo interminável de ganância e ambição dos mortais e o menosprezo dos outros gênios pela condição humana. Mas agora, diante das exigências inconsequentes de Aram, ele viu uma oportunidade única. Enquanto Aram imaginava exércitos e tronos, riquezas e poder absoluto, Zafar via além da superfície, vislumbrando um caminho para finalmente corrigir as injustiças que ele testemunhara por tanto tempo. O gênio milenar refletia profundamente enquanto observava Aram, o autoproclamado Rei dos Reis. A introspecção de Zafar, algo que ele cultivava em sua longa existência, permitiu a ele mergulhar nas complexidades da falibilidade, imperfeição, corrupção e finitude do ser humano. Ele ponderava sobre a natureza dos mortais, tão diferentes dos gênios em suas limitações e, ao mesmo tempo, tão semelhantes em suas emoções e desejos. Zafar havia testemunhado, ao longo do tempo, a constante luta dos humanos contra sua própria natureza. Eles ansiavam por poder, por controle, por algo que os fizesse transcender suas limitações, mas, ironicamente, era essa busca que frequentemente os arrastava para a ruína. A falibilidade, pensou Zafar, era inerente à condição humana. Os mortais erravam, não porque queriam, mas porque eram incapazes de prever todas as consequências de suas ações. Em sua ânsia por fazer o bem ou por alcançar algo grandioso, muitas vezes acabavam causando mais mal do que bem. Aram, com sua ambição cega, era um exemplo claro disso. Ele buscava poder e vingança, mas não compreendia que, ao alcançar esses objetivos, estava plantando as sementes de sua própria destruição. A imperfeição era outra característica que atormentava Zafar. Os mortais se esforçavam incessantemente para melhorar, para superar suas falhas, mas eram incapazes de alcançar a perfeição. E talvez, refletia Zafar, isso pudesse ser algo positivo, caso contemplado com sabedoria. Mas isso raramente acontecia. A imperfeição permitiria à humanidade crescer, aprender, adaptar-se. No entanto, muitos se esquivavam dos seus erros imputando a culpa a outros. Daí, a fonte de sua fragilidade. Aram, no lugar de refletir sobre seus erros e suas consequências, preferia culpar justamente as 3 pessoas que mais o apoiaram: Malik, Zara e Farid. A corrupção era, para Zafar, o aspecto mais peculiar da existência humana. Quantos reis,
Quantos homens poderosos ele já havia visto sucumbir à corrupção? No início, seus corações poderiam ter sido puros, suas intenções nobres, mas o poder, sempre o poder, corrompia. Arã não era diferente. Sua ambição o cegava para as virtudes que seus pais lhe ensinaram dia após dia. Zafar sabia que Arã, fatalmente, acabaria como tantos outros antes dele, devorado pela corrupção que ele mesmo nutria. Por fim, a finitude. Ah, como Zafar invejava, tal qual a maioria dos gênios, a finitude dos mortais. Eles viviam sabendo que seu tempo era limitado, e isso lhes dava uma urgência, uma paixão pela vida que os gênios, com sua existência eterna, muitas vezes não conseguia compreender plenamente. No entanto, essa mesma finitude os levava ao desespero, ao medo de deixar algo inacabado, de não alcançar o que desejavam antes que o tempo se esgotasse. Arã, na flor da idade, sentia a necessidade de poder e riquezas para a satisfação do seu ego, mas não compreendia como essa busca, esvaziada de propósito, era fútil e vazia. Enquanto Zafar divagava sobre essas reflexões, ele percebeu que, embora os humanos fossem falíveis, imperfeitos, suscetíveis à corrupção e finitos, havia uma beleza trágica nisso tudo. Era essa mistura de forças e fraquezas que os tornava únicos. O gênio sabia que, se Arã pudesse aprender com seus erros, se pudesse entender as lições que a vida lhe oferecia, talvez pudesse transcender, e quem sabe, servir a um propósito maior, que talvez ele mesmo não compreendesse. Ao invés de simplesmente transformar Arã em um rei tirano, como ele desejava, Zafar anteviu a possibilidade de entrelaçar os desejos mundanos e mesquinhos de Arã à sua própria vontade, conduzindo aquele tolo para um propósito maior. Para tanto, Zafar assumiu sua forma jovial e resolveu iniciar um diálogo. Pela primeira vez fez brotar um sorriso, ainda que tímido. "Me chamo Zafar. Talvez possamos nos ajudar." A história de Zafar. Zafar, o gênio milenar de primeira classe, antes de se tornar o guardião influente e sábio dos primeiros assentamentos humanos, teve sua formação no Colégio de Gênios, uma instituição milenar localizada nas dimensões mais elevadas do cosmos, destinada à educação e ao treinamento dos seres mágicos mais promissores do universo. Esta instituição era um local de formação e aperfeiçoamento para seres mágicos de todo o cosmos, conhecido por sua rigorosa academia e pela diversidade de conhecimentos que oferecia. Desde o início, Zafar se destacou como um aluno particularmente aplicado. Ele possuía uma curiosidade inata e um desejo ardente de compreender os mistérios do universo, o que o tornava um estudante voraz de todas as disciplinas mágicas e cósmicas oferecidas pelo colégio. Suas áreas de interesse incluíam, mas não se limitavam a, magia elemental, manipulação do tempo-espaço, e ética da intervenção mágica, um curso essencial para todos os que aspiravam a influenciar positivamente outras civilizações. Zafar era particularmente fascinado pela disciplina de ética mágica, que explorava o impacto dos poderes mágicos sobre os seres não mágicos e os princípios morais que devem guiar os gênios em suas interações com outras criaturas. Esta área de estudo o ajudou a desenvolver um senso de responsabilidade e justiça que mais tarde definiria seu papel como protetor dos humanos. Além das disciplinas teóricas, o Colégio de Gênios colocava grande ênfase na prática mágica aplicada. Zafar brilhava nessas atividades, especialmente nas que envolviam a manipulação do ambiente natural para criar condições favoráveis à vida. Seus professores o elogiavam não só por sua habilidade técnica, mas também por sua abordagem inovadora e respeitosa, sempre buscando o equilíbrio entre o uso do poder e o respeito pela ordem natural das coisas. Como jovem estudante no Colégio de Gênios, Zafar demonstrava um profundo amor e atenção ao meio ambiente. Ele era fascinado pelo delicado equilíbrio da natureza e pela forma como cada elemento, desde o mais minúsculo grão de areia, até as imensas florestas, desempenhava um papel vital no ecossistema cósmico. Zafar acreditava que o verdadeiro poder residia não apenas no controle dos elementos, mas na harmonia com eles.
Ele passava horas observando as plantas e criaturas nos jardins místicos do colégio, desenvolvendo habilidades para comunicar-se com a natureza, sempre buscando protegê-la e respeitar suas leis sagradas. O treinamento em diplomacia interdimensional também foi crucial para Zafar. Ele aprendeu a negociar e a interagir com uma vasta gama de entidades, desde espíritos elementais até conselhos de anciãos cósmicos. Essas habilidades seriam inestimáveis em sua futura missão junto aos humanos, permitindo-lhe facilitar não apenas a comunicação entre diferentes culturas humanas, mas também entre humanos e outras entidades mágicas. Um dos marcos de sua formação no Colégio de Gênios foi o seu projeto de final de curso, que envolveu a criação de um microcosmo autossustentável. Este projeto não só demonstrou sua habilidade em aplicar de forma prática seus conhecimentos mágicos, mas também sua compreensão profunda dos equilíbrios ecológicos e sociais, prenunciando o papel que ele desempenharia como guardião de civilizações. Ao concluir sua formação no Colégio de Gênios, Zafar se graduou com honras máximas, ganhando o respeito e a admiração de seus mentores e colegas. Armado com um profundo conhecimento mágico, uma compreensão clara de suas responsabilidades éticas, e uma paixão por servir e proteger, Zafar estava agora plenamente preparado para assumir seu papel no mundo humano, onde suas ações deixariam marcas indeléveis ao longo dos séculos. Nesse momento, Zafar já era visto como um gênio de primeira classe, não apenas por suas habilidades mágicas, mas também pelo seu caráter íntegro e seu comprometimento com o bem universal. Esse respeito e admiração dos seus professores e colegas foram o prelúdio para a sua longa e impactante jornada como um zelador das nascentes civilizações humanas. Como primeira missão, coube a Zafar a missão de monitorar, auxiliar e zelar por um dos primeiros assentamentos humanos na Terra. Este assentamento, situado em uma região árida, inóspita e desafiadora, lutava diariamente pela sobrevivência. Zafar, movido por um profundo senso de dever e compaixão, não hesitou em usar seus poderes para ajudar os humanos. Observando a dificuldade dos habitantes em acessar água potável e irrigar suas terras, ele decidiu desviar o curso de um rio próximo. Com um simples gesto de suas mãos mágicas, o leito do rio foi alterado, criando um fluxo que passou a correr perto do assentamento. Isso não apenas resolveu o problema de água para consumo e irrigação, mas também propiciou um meio para o desenvolvimento de práticas agrícolas. Zafar, entretanto, sabia que não bastava apenas providenciar recursos naturais, era necessário ensinar os humanos a utilizá-los de forma sustentável. Assumindo a forma de diversos viajantes ao longo dos anos, ele se misturava entre os habitantes, compartilhando conhecimentos e técnicas vitais. Como um pastor, ele introduziu métodos avançados de criação de animais, ensinando os habitantes a cuidar melhor do gado e a aumentar a produção de leite e carne. Além disso, Zafar foi o pioneiro em apresentar a agricultura ao assentamento. Ele ensinou as pessoas a cultivar uma variedade de grãos e vegetais, explicando os ciclos de plantio e colheita, e as técnicas de rotação de culturas para manter o solo saudável e fértil. Sob sua orientação invisível, os habitantes aprenderam a cultivar a terra, a armazenar excedentes para os períodos de escassez e a negociar com comunidades vizinhas. Com o passar do tempo, o assentamento que outrora lutava pela sobrevivência se transformou em uma próspera comunidade agrícola. As inovações introduzidas por Zafar elevaram o padrão de vida dos habitantes, reduzindo drasticamente a fome e as doenças. A comunidade cresceu, enriqueceu e, eventualmente, evoluiu para uma das primeiras cidades da história humana. A influência de Zafar, embora discreta, foi fundamental para a evolução e o sucesso desse assentamento. Ele sempre permaneceu um guardião atento, pronto para intervir quando necessário, mas também sabendo quando recuar para permitir que os humanos trilhassem seu próprio caminho. Ao observar as mudanças ocorrendo na comunidade que ele havia ajudado a prosperar, Zafar sentiu uma mistura de preocupação e desilusão. O gênio, que havia dedicado tanto esforço para garantir o bem-estar e a prosperidade do assentamento, notou um desvio perturbador em seu caminho.
A abundância que antes era compartilhada entre todos começou a se concentrar nas mãos de poucos, uma elite que emergia com crescente poder e ganância. Zafar via, com preocupação, que os frutos de seu trabalho, destinados a beneficiar toda a comunidade, estavam sendo usurpados por líderes que colocavam seus próprios interesses acima do bem comum. A desigualdade crescente causava uma nova forma de escassez e miséria, não por falta de recursos, como antes, mas devido à ganância e ao acúmulo desenfreado nas mãos de uma minoria. Decidido a não deixar que sua missão fosse em vão, Zafar começou a planejar uma intervenção. Ele sabia que uma ação direta poderia violar os princípios de livre-arbítrio dos humanos, que ele tanto respeitava. Assim, ele optou por uma abordagem que pudesse realinhar a comunidade com seus valores originais sem remover completamente a autonomia deles. Para isso, ele escolheu novamente se disfarçar como um viajante, desta vez assumindo a identidade de um velho sábio que chegava ao povoado com histórias de civilizações distantes e lições sobre a importância do bem comum. Com paciência e astúcia, Zafar começou a se integrar na comunidade, frequentando os mercados, participando de encontros comunitários e conversando com as pessoas, desde os mais humildes até os líderes locais. Ele usou essas interações para espalhar narrativas que destacavam as consequências negativas da ganância e o sucesso de sociedades que promoviam a equidade e a colaboração. Além disso, Zafar propôs a implementação de um sistema de tributação mais justo, que exigia mais dos mais afortunados, e a criação de fundos comunitários para garantir que todos tivessem acesso aos recursos básicos, como alimentos e água. Ele ensinou aos líderes locais e à população a importância de uma governança transparente e responsável, onde todos os membros da comunidade poderiam ter voz nas decisões que afetavam a todos. Nestes eventos, as histórias sobre sociedades justas e prósperas eram dramatizadas, e os benefícios de uma comunidade unida eram exibidos através de jogos e atividades que requeriam cooperação e trabalho em equipe. No entanto, apesar de seus esforços, Zafar sabia que mudanças duradouras precisavam vir de dentro da própria comunidade. Ele observou cuidadosamente para ver como as sementes de suas ideias germinavam. Com o tempo, começou a notar uma mudança gradual nas atitudes dos moradores. Os mais ricos começaram a ver o valor de contribuir mais para o bem-estar coletivo, enquanto os mais pobres ganhavam uma nova voz em assuntos comunitários. Apesar dos desafios e da resistência de alguns setores mais resistentes às mudanças, a comunidade lentamente começou a encontrar um novo equilíbrio. Mas o Conselho de Gênios do Tribunal de Ética não gostou nada disso. Fim da parte 2.